Você está parado com seu carro numa rua, provavelmente atendendo o celular ou trocando a estação de rádio. Quando de repente ouve batidas no vidro. Você observa algumas crianças ao redor do veículo e abre o vidro para atendê-las. São somente crianças, 3 ou 4 delas. Algumas estão encapuzadas, pois uma suave garoa alimenta o ambiente. Elas olham para o chão e pedem uma carona por alguns quarteirões para evitarem a chuva iminente. São somente crianças, com no máximo 6 ou 7 anos, totalmente inofensivas. Você destranca as portas e pouco antes de dizer podem entrar você observa os olhos de uma delas. Então, seu coração quase para de medo, uma sensação de pavor e mal-estar domina o ambiente. Os olhos são negros, absolutamente negros. Você rapidamente tranca as portas do veículo. As crianças, todas agora olham para você, seus olhos são negros. Não parecem mais inofensivas. Elas amedrontariam qualquer um. Forçam as maçanetas e batem nos vidros distribuindo ofensas. Você liga o carro e dispara para longe. Essa história parece um conto de terror qualquer, não é mesmo? Mas acreditem, isso ocorreu de verdade com o jornalista estadunidense Brian Bittel. Ele estava com seu carro estacionado quando 2 crianças se aproximaram e pediram uma carona por estarem perdidas. O jornalista abriu a porta do carro, mas então notou os olhos negros e a fechou rapidamente. As crianças ficaram insistindo para ele abrir a porta. Foi quando ele acelerou o carro e partiu do local. Esses seres conhecidos como as crianças de olhos negros ou Black-eyed Children ou mais popularmente como BECs são aparições contemporâneas comuns e que se espalham em grande escala pelo mundo. É realmente assustadora a quantidade de relatos. O primeiro relato dessas crianças foi registrado no ano de 1988 pelo jornalista que citamos acima e posteriormente diversos mais surgiram ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Os encontros ocorrem de forma distinta, variando sempre de situações. Ora, elas podem ser encontradas em estradas pedindo carona, algumas vezes são vistas na cidade tentando entrar em algum lugar. Já foram relatados vários encontros dessas crianças apertando a campainha ou batendo na porta de residências solicitando para o proprietário utilizar o telefone ou o banheiro. Se sua campainha tocar, é melhor você se preocupar a partir de agora. Existe um relato de um homem, no Japão, que foi acampar e durante a noite teve um encontro com esses seres. Eram 4 crianças de olhos negros que se apresentaram quando ele acendia a fogueira próximo à sua barraca. Ao ver os olhos das crianças, correu para sua barraca e passou a noite lá dentro. As crianças ficaram ao lado. Ele podia ver as sombras delas por causa da fogueira. Elas giravam em volta da barraca e pediam insistentemente para entrar. E muitas vezes forçavam o tecido tentando apavorar ainda mais o pobre cidadão. Elas sumiram ao amanhecer. As BECs são o tipo de criatura que precisam de permissão para adentrarem no local e executarem suas pretensões. Portanto, não é difícil se livrar delas. Basta não fazer o que elas estão pedindo. Deste modo, se você, por acaso do destino, tiver um encontro com um ou alguns destes seres, apenas não execute seus pedidos e aguarde a insistência. Claro que você vai morrer de medo. Cuidado ao se virar, uma delas pode aparecer bem atrás de você a qualquer momento. O que mais assusta é que os relatos são somente de pessoas que não executaram os pedidos das crianças. Sendo assim, parece que se você executar, você já era, pois ninguém até hoje voltou ou se prontificou para contar o que aconteceu. Muitas são as teorias sobre as crianças de olhos negros. Alguns dizem que são pequenos demônios. Outros que são híbridos alienígenas. Existe também a teoria que sejam espíritos perdidos buscando ajuda, ou ainda muitos acreditam que sejam vampiros. Já os céticos acreditam que sejam crianças com lentes pregando peças nas pessoas. Embora se existir esse tipo de lente, elas seriam muito caras e extremamente incômodas. E ainda existe a possibilidade de ser uma doença midríase que realmente torna os olhos totalmente negros. Contudo, se formos associar a doença com as ações, não vejo muita lógica. Independente do que sejam, caso as encontrem, somente diga não e se esconda até que vão embora. Aliás, elas geralmente são vistas olhando pela janela das casas. Olhe para sua janela. O que você vê nesse momento?
Agora acompanhem alguns relatos muito macabros. O fantasma da garotinha que assombra a Inglaterra por 30 anos. Uma criança que não tem olhos assombrou Cannock Chase, em Staffordshire, na Inglaterra uma vez e agora regressou 30 anos depois de sua aparição, em 1980. Segundo relatos de um homem, uma garotinha que não tinha olhos apareceu na frente dele e de sua esposa com uma risada bem sinistra. A aparição aconteceu enquanto eles caminhavam por Cannock Chase acompanhados de seu cão. Ele conta que a cabeça dela estava inclinada para o lado, aparentando estar enforcada. A garotinha ficou parada diante deles por um tempo de 5 minutos e, de repente, desapareceu entre as árvores. Harold, o amigo misterioso, Virgínia, 1950. O relato aconteceu em 1950, na Virgínia, em um rapaz conhecido por Harold caminhava em direção à sua casa quando encontrou um menino encostado em uma cerca. Ele afirma que o garotinho estranho parecia esperar alguém. Quando ele tentou falar com ele, não teve resposta alguma, pois o menino não respondeu ao chamado. Ao achar que o menino não queria conversar, ele se vira para seguir o caminho dele quando o garotinho grita para Harold: "Eu quero ir para a sua casa." As crianças no posto de gasolina no nordeste de Louisiana. A Rádio Escuridão transmitiu em setembro de 2015 um conto estranho sobre um encontro que aconteceu em novembro de 2012 de crianças no meio da noite com olhos escurecidos e aparência estranha. Um atendente de um posto de gasolina no nordeste de Louisiana avistou 3 crianças andando de bicicleta. 2 delas o viram, se dirigiram até ele e ficaram olhando firme para o funcionário. Uma das crianças perguntaram se podiam usar o telefone. Ele entregou o celular e a criança alegou, em voz alta, que não, eu preciso de um telefone real, e apontou o dedo para o telefone fixo do posto. Assustado com a aparência das crianças, o funcionário correu para dentro do posto, trancou as portas e eles subiram em suas bicicletas e voltaram para a escuridão. O que acharam destes relatos assombrosos sobre crianças com olhos negros? Mandem seus comentários, curta a página e ajude a promover lendas urbanas e relatos de terror. Caso tenha algum relato, mande para podermos analisar e divulgar.